Para quem não me conhece, eu sou Alexandra Pena, eu sou professora no Departamento de Educação, sou atual coordenadora da Pedagogia. Aqui comigo está a professora Silvana Mesquita, atual vice-decana do CTCH, do Centro de Teologia e Ciências Humanas da PUC-Rio. A Daniela, cadê a Dani? Daniela Moraes, que é a secretária da graduação, e o Eduardo de Freitas, o Dudu, que é o nosso assistente administrativo. A nossa proposta para esse encontro de hoje é poder falar um pouco, né, sobre a profissão do pedagogo, né, esclarecendo um pouco qual é a história dessa profissão, o que é ser pedagogo, quais as possibilidades de inserção no mercado de trabalho e quais os desafios, né, que têm sido colocados para essa profissão agora no século XXI, né? Então, a gente vai começar convidando a Silvana para falar um pouco sobre essa primeira parte, né, sobre essa profissão. Em seguida, eu vou fazer uma apresentação breve do curso de Pedagogia da PUC, deixando aí todas as possibilidades de contato e os materiais para quem quiser acessar e conhecer melhor e ter mais informações. E a gente encerra o nosso encontro de hoje convidando 3 ex-alunos da pedagogia, né, que já estão por aqui, a Débora Vieira, o Ismael Lessa e a Clara de Mello, que está ainda sem câmera porque ela está em trânsito, mas ela vai chegar daqui a pouco. Eu não sei, acho que eu tenho que dar algumas informações. O Eduardo está circulando no chat uma lista de presença, um link para uma lista de presença, que é importante que vocês preencham, né? Quem tiver interesse em concorrer aí a um sorteio da taxa de inscrição do vestibular 2024 da PUC, tem como colocar essa informação lá no formulário. Então, Dudu, acho que é bom ao longo do nosso encontro você ficar, né, compartilhando a lista para quem chegar depois. Fernanda Dutra está aqui dizendo que está representando o CAPED, que é o Centro Acadêmico de Pedagogia. Obrigada por você estar aqui, Fernanda. Acho que é isso, né? É só recomendar que os microfones fiquem fechados. Esqueci alguma coisa? Dudu, Dani, Silvana? Ou podemos seguir? Não, só dizer também que essa gravação vai ser colocada no YouTube, né? Isso. Divulgando, né, a nossa palestra, que é importante aí todo mundo que está aqui está ciente aí da imagem que vai compartilhar. Isso aí. E lembrando que a gente está fazendo essa palestra ainda nesse mês de agosto, porque as inscrições do vestibular da PUC vão até o dia 11 de setembro, né? Então, a nossa ideia de fazer ela ainda no final do mês de agosto é para dar tempo das pessoas interessadas poderem fazer a sua inscrição no vestibular 2024, tá bom? Então, eu vou convidar a professora Silvana Mesquita a compartilhar aqui com a gente o que ela vem pesquisando, também faz parte, né, da pesquisa que a Silvana desenvolve no grupo de pesquisa que ela coordena, da linha de formação de professores. Silvana, eu vou compartilhar, então, aqui a Tá minha bom? Então, tela. boa noite a todos e todas aqui presentes. É um prazer aqui estar falando para esse público que se interessa pelo campo do pedagogo, né? Que é uma profissão que eu posso dizer que está em evidência nesse século, onde a gente vem debatendo as questões educacionais, as questões pedagógicas, e como que é importante esse olhar profissional do especialista em educação para todo o processo educacional. Então, é um pouco desse lugar aí que eu vou falar. Então, como a Alexandra disse, eu também sou professora do Departamento de Educação e venho especificamente trabalhando com a temática da formação de professores. E, ultimamente, o grupo de pesquisa que eu coordeno, que é o Profex, ele vem investigando os currículos dos cursos de licenciatura. E o curso de pedagogia
é um curso também que nos interessa o estudo do currículo, né? Então, a gente tem se debruçado aí sobre a profissão de pedagogo com dados. Então, é um pouco disso que eu pretendo estar mostrando aqui para vocês, tá bom? Então, pode passar então, Alê. Bem, nessa organização de falar um pouco do pedagogo, acho que a gente tem que falar um pouco da história desse profissional, né? Para nós nos localizarmos aí o que significa ser pedagogo hoje, né? Então, trazer um histórico dessa profissão, que não é uma profissão nova. Então, a gente às vezes comenta, quando a gente vai visitar uma escola de ensino médio para fazer divulgação do curso, a gente vê que muitas pessoas ainda não conhecem a profissão do pedagogo. Mas o pedagogo, quanto curso de formação de especialistas em educação, já tem aí muito tempo. Então, podemos passar. A profissão de pedagogo, na verdade, ela vai surgir com o curso de pedagogia, nos anos de 1939, juntamente com a primeira faculdade de formação de professores de filosofia, ciências e letras. Essa profissão, então, se institui junto com a formação do primeiro curso de pedagogia. Né? E qual é o objetivo desse curso? Qual é o perfil desse pedagogo? Né? Esse pedagogo vem no ano quando o Brasil começa a colocar a importância de se formar profissionalmente os professores, sejam os professores do secundário, quando até antes não era esse tipo de formação, era uma ideia muito do bacharel, do notório saber, já te dava o direito de exercer a profissão de professor. Quando a gente vai, então, depois do século de 1939 e 40, a gente vai entendendo que é preciso uma formação pedagógica para exercer uma atividade educacional. E aí, em que lugar ocupa o pedagogo nesse momento? O pedagogo, nesse momento, é o especialista em educação. Então, o pedagogo vai dar origem ao coordenador pedagógico, ele vai dar origem ao diretor de escola. Quando o curso de pedagogia surge, ele não surge na formação dos profissionais professores dos anos iniciais, que é uma habilitação que hoje os cursos de pedagogia incorporam. Então, o pedagogo ele surge na profissão daquele que é o especialista em educação, que vai cuidar de todos os arranjos educacionais, não somente dentro da escola, mas em qualquer instituição que se fale de educação. Então, esse era o profissional quando surge, então, o curso de pedagogia. Aqui eu trouxe uns dados para mostrar como é que o curso de pedagogia vem crescendo no Brasil nos últimos 20 anos em termos de matrícula. Né? Você percebe aí que em 2002 você tinha 357 mil matrículas, em 2020 você passa a ter 816 matrículas. O que acontece nesse período? O curso de pedagogia ele passa a incorporar novas habilitações. Então, de 2006 para cá, o curso de pedagogia ele deixa de ser aquele curso que forma o especialista de educação apenas e incorpora a profissão de professor dos anos iniciais, da educação infantil, do EJA, do primeiro segmento, e as matérias pedagógicas para o curso normal, que é o curso de formação de professores em nível médio. Com essas novas habilitações, nós vamos vendo as matrículas do curso de pedagogia crescendo, né? E, lógico, uma matrícula de um curso só cresce se eu tenho demanda profissional para ela, né? Porque essa é uma das características que define o que um curso faz um curso crescer, né? A pedagogia hoje, ela empata em número de matrícula com os cursos que são mais procurados no Brasil, que é administração e direito. Então, isso quer dizer que a gente tem um campo para atuação do pedagogo, que daqui a pouco a gente vai ver que não é um campo restrito à escola, como muita gente entende. Além disso, o campo de escola também é um grande campo, né? Principalmente com a expansão do ensino que a gente vai ter dos anos 90 para cá. Se você tem uma demanda de mais alunos, você tem uma demanda
de mais professores, né? Então, acho que é importante mostrar isso, que fazer pedagogia hoje é estar nos cursos que têm maior número de alunos matriculados. O que faz, então, o pedagogo hoje? Então, já dei algumas indicações do que o pedagogo ele faz hoje, mas, especificamente, a gente vai dizer que o curso de pedagogia ele tem uma dupla formação. E isso é muito interessante, né? Porque ter uma dupla formação quer dizer que o curso te abre dois campos. O curso de pedagogia hoje ele forma o professor e o especialista em educação. Então, aquele especialista lá de 1939, que era o diretor, o coordenador pedagógico, continua estando presente na formação do curso de pedagogia. Só que, além disso, ele forma também o profissional professor. A gente poderia definir, né, o que é o profissional formado em pedagogia, e a gente tem aí no slide essa frase que eu acho que explica bem o que faz o profissional de pedagogia. Então, ele é o responsável por implementar, avaliar, coordenar e desenvolver projetos de cunho pedagógico educacional nas modalidades de ensino. Então, ele vai implementar um projeto. Então, por exemplo, um professor alfabetizador, ele é um pedagogo. Ele desenvolve todo um projeto de alfabetização com aquela turma dele, né? Assim como um profissional da educação infantil, assim como um diretor de escola, assim como um pedagogo que atua na área de empresas, um pedagogo que atua na área hospitalar, né? Ele pensa, formula e executa aquela atividade voltada para a educação. Então, isso é muito importante, né? Isso é muito importante definir essa especificidade do pedagogo hoje no mercado de trabalho. Bem, diante dessa função do pedagogo, né, de esclarecido quem é o pedagogo que o curso de pedagogia forma, é importante dizer que se o pedagogo cuida da educação, ele tem que estar antenado com tudo que tem de mais atual e mais recente no campo educacional. Então, a gente precisa analisar os desafios que a educação traz e pensar que esse pedagogo é aquele que contribui para a gente pensar em caminhamentos para esses desafios, tá? Então, vamos ver aí quais são os principais desafios. Eu podia ter elencado vários desafios contemporâneos para pensar a educação hoje, né? Na hora da gente fazer uma lista, é sempre muito complexo isso. Eu escolhi 4 desafios. O primeiro é os desafios que a tecnologia da informação traz hoje para a sociedade, que são as novas concepções de espaço e tempo. Que a pandemia mostrou muito bem isso para a gente, né? Em que lugar que você está? Imagina agora quais os espaços que cada um de vocês aqui estão, né? Como é que é a lógica de uso do tempo, né, diante da tecnologia? Então, se a gente tem novos espaços e novas maneiras de conceber o tempo, como é que a educação se coloca nesse momento? Então, isso vai trazer impactos para se pensar uma educação contemporânea, tanto usando as tecnologias, quanto nos espaços físicos dos locais que se pensa em educação. Um outro desafio que a educação está presente na educação hoje são as novas formas de relacionar-se. Você vê, a própria tecnologia vai infringir isso, né? Como é que eu me relaciono? Eu me relaciono através das redes sociais? Eu me relaciono através de uma conversa no WhatsApp? Né? Eu me relaciono de uma maneira mais aligerada e mais rápida? Então, que impacto essas novas relações traz para se pensar a educação? E quem é que pode contribuir a pensar isso? É o pedagogo. Então, o pedagogo é aquele que vai debater esses desafios contemporâneos. Um terceiro desafio que eu escolhi listar é a emergência da cultura e da estética. A gente vai ver muito essa ideia de pluralidade cultural, de valorizar as diferenças, de valorizar a diversidade artística, cultural e estética. E como é que a educação contribui para se reconhecer essa pluralidade? Como é que eu lido com essa pluralidade no campo educacional? Então, esses são princípios importantes que o profissional pedagogo precisa desenvolver para poder responder essas questões. Um quarto desafio é a expansão da escola.
que a gente já comentou aqui, com a expansão da escola dos anos 90, o aumento de matrícula, o aumento de número de escolas, vão trazer novos alunos para a escola. Alunos de diferenças culturais, de diferenças sociais, né? E isso vai implicar em mais professores. Então, qual formação para esses professores? Quais implicações para lidar com esses desafios? Então, são temáticas que estão presentes no estudo da pedagogia. Bem, quando a gente vê esses desafios, a gente tem uma grande pergunta, que é qual educação nós queremos que dê conta de tecnologia, de novas formas de relacionar, de pluralidade cultural e de uma diversidade de alunos. E aí, todos vocês que estão aqui já devem ter ouvido que várias pessoas e várias instâncias da sociedade trazem diferentes expectativas e perspectivas de como fazer essa educação, né? O mercado vai dizer, eu quero que a educação atenda a minhas demandas de mercado. A política vai trazer demandas para o campo da política. Os pais vão trazer algumas demandas sobre as perspectivas e expectativas que ele tem para os seus filhos. E os próprios alunos também vão trazer questionamentos sobre a educação. Então, o pedagogo, que é o especialista de educação, tem que lidar com isso, com essas diferentes expectativas que estão sobre a educação no processo natural da sociedade. Bem, e aí eu trouxe esse desenho que lembra o processo da pandemia, aonde ficou muito em voga esse debate de qual era a educação que se queria para aquele momento, e a gente continua pensando isso, né? Não sei vocês, mas muita gente viu um questionamento sobre a escola no momento da pandemia, mas eu vou dizer que foi um questionamento positivo, né? Porque quando se viu os bancos das escolas vazios, você viu todo mundo que frequentava a escola sentindo falta da escola, né? Aí de que eu sentia falta da escola? Eu sentia falta do espaço, eu sentia falta das relações, eu sentia falta do estar junto, né? Eu acho que esse sentir falta da escola resgatou muito de qual é o papel social da educação, né? O papel social da educação é trazer as informações, trazer o conhecimento, mas de uma forma relacional, né? Então, essa questão relacional, essa questão do encontro, da socialização, junto com a questão do conhecimento, criou um processo de valorização da educação nesse momento e, consequentemente, da valorização da escola e do especialista. Nós ouvimos muito na época da pandemia muitas pessoas dizerem: minha mãe sabe fazer comida. Minha mãe sabe fazer uma reportagem. Mas a minha mãe não sabe ensinar. Eu quero a minha professora, porque a minha professora é que sabe ensinar. Eu preciso de um especialista de educação para eu poder pensar, por exemplo, essa estratégia que eu quero desenvolver nesse museu. Eu preciso de um especialista de educação para conseguir dar um atendimento pedagógico para essa criança que está com processo de alfabetização que precisa ser desenvolvido. Então, são vários exemplos onde a gente vai ver a importância de um especialista de educação para poder pensar assim do processo de socialização e do processo, é claro, de desenvolvimento e construção de conhecimento, que é o principal objetivo da educação, né? Bem, a educação, e principalmente o pedagogo, ele vai se preocupar com o processo ensino-aprendizagem. E eu trouxe aqui algumas falas que a gente encontra entre alunos e entre pessoas que lidam com o processo educacional, seja qualquer tipo de processo educacional, tá? Pode ser um processo educacional formal, pode ser um processo educacional informal, e você vê esses adjetivos sendo solicitados para garantir um bom processo de ensino-aprendizagem. Eu quero uma interação, eu quero atividade dinâmica, eu quero uma relação de paciência. Então, essas são características que faz parte do especialista de educação, né? O especialista de educação, no processo de ensino-aprendizagem, ele vai considerar as relações humanas, as relações técnicas que o profissional tem que ter, mas também as relações políticos-sociais,
Então, você percebe aí qual é a complexidade de formação desse profissional pedagogo, né? Que precisa conciliar questões integracionais, questões objetivas e questões também sociais para que o processo educacional possa acontecer, né? Bem, chegando no fim aí dessa minha participação, eu levantei algumas ideias para pensar qual é o mercado de trabalho onde vai atuar esse profissional que pensa educação, que planeja educação, que investiga educação e que propõe encaminhamentos para o processo educacional. Então, vamos ver aí um pouco desse mercado de trabalho. Bem, o profissional pedagogo ele pode atuar em dois grandes campos. Um é a escola, que é uma grande referência para o trabalho do pedagogo, mas também os espaços não escolares, mas que promovam o processo educativo. Tá? Porque deu para a gente perceber que nas questões de desafios da educação, ela está na internet, ela está na mídia, ela está no emprego, ela está nos laços, ela está no artístico, ela está no cultural. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre a escola, tá? O pedagogo ele pode atuar dando aula nesses segmentos que eu marquei aqui na primeira parte do slide. Ele pode ser professor da educação infantil, ele pode ser professor das séries iniciais, que aí vai do primeiro ao quinto ano, e essas séries iniciais podem ser tanto na modalidade regular quanto na modalidade EJA, que é a educação de jovens e adultos que ficaram com uma defasagem de aprendizagem, tá? Então, o pedagogo tem habilitação para isso, e também como professor do curso normal, que é o curso de nível médio, que ainda tem demanda por professores para atuar nesse curso. A gente tem hoje, se a gente tem 800 mil matrículas nos cursos de pedagogia, no curso normal a gente tem 100 mil matrículas a nível de Brasil. No Rio de Janeiro, a gente tem uma média de 5 mil alunos cursando o curso normal, principalmente na rede estadual. Então, você tem contratação de professores para trabalhar no ensino médio. Então, o pedagogo, ele trabalha nos anos iniciais, mas ele pode trabalhar também no ensino médio, nos cursos normais, através de concurso público ou em cursos privados. O pedagogo também ele vai poder atuar na equipe técnico-pedagógica da escola ou na gestão escolar. Tá? Ele atua como orientador educacional, aquele que faz o atendimento ao processo de aprendizagem dos alunos, como supervisor ou coordenador pedagógico, esse termo vai variar um pouco de rede para rede, de estado para estado, e também como administrador, como diretor. Então, por exemplo, você tem uma escola, precisa de um profissional que possa ser responsável por aquela escola legalmente. Precisa ter um diploma de pedagogia para responder como administrador de uma escola. Então, só os pedagogos hoje podem fazer isso devido à legislação que ampara o curso de pedagogia, né? Bem, para a gente pensar esse mercado de atuação como professor, eu trouxe um dado que é importante pensar, que nós temos 2,2 milhões de professores no Brasil. Tá? Na educação infantil, a gente tem 500, isso é um dado do censo de 2021, tá? A gente tem na educação infantil 595 mil alunos. E se a gente pensar que uma relação professor-aluno na educação infantil é de 20 alunos para um professor, você vai pensar, então, o número de alunos matriculados que você tem. Aqui é número de professores atuando na educação infantil. Tá? Número de professores atuando nos anos iniciais, nos anos finais e no ensino médio. Então, aqui, na profissão de pedagogo, os professores vão atuar na educação infantil nos anos iniciais. E você tem uma coisa que é importante pensar, que é uma grande rotatividade desse corpo docente, não porque esse corpo docente vai saindo da profissão, mas por conta das aposentadorias. Tem estudos hoje no campo da formação de professores que a gente vai ter aí um grande número de aposentadorias por conta dos grandes concursos nos anos 90 e que passados aí 33 anos, você já tem esses professores todos se aposentando, né? Porque os anos 90 se teve muitos concursos públicos para professores dos anos iniciais e dos outros segmentos também, né? Então, com 30 anos, esses professores estão aposentando. Então, essa é uma realidade não só no Brasil, mas do exterior também, de contratação de professores para a educação básica.
Bem, eu trouxe um dado de 2023, que é o piso salarial dos professores. Essa é uma conquista da categoria profissional, um piso a nível de Brasil, para a carga horária de 40 horas. Hoje ela é de 4.420, tá? Essas 40 horas não são 40 horas de sala de aula, porque a legislação vai dizer um terço de planejamento, né? Mas então, e esse valor também ele vai mudando. Você tem lugares que pagam mais, prefeituras que pagam salários maiores, escolas particulares que pagam salários maiores. Esse é um piso nacional para todos os 5.000 municípios do Brasil, que precisam, então, estar seguindo esse piso. Aqui é a outra face do curso de pedagogia. Outras instâncias que um professor pode atuar, que o pedagogo, professor, pode atuar, né? Eu costumo usar um pouco desse hífen, né? Pedagogo-professor ou professor-pedagogo, porque é importante pensar que você, para ser pedagogo, precisa ser professor, porque como que você vai pensar a educação, o processo educativo, se você não tem a experiência quanto professor? Né? Então, essa dupla formação, eu acho que garante mais legitimidade ao papel de pedagogo. Então, o pedagogo hoje ele pode atuar em museus, centros culturais e ONGs. A gente tem o pedagogo social, que atua na educação popular, o pedagogo hospitalar, que são salas hospitalares de atendimento para crianças que ficam muito tempo, crianças jovens, né, que ficam muito tempo sem poder ir à escola. Então, você tem esse trabalho de atuação do pedagogo, a educação à distância, que vem crescendo muito, produção de material, formação de profissionais para atuar na educação à distância, é um campo para o pedagogo, os projetos educacionais, a formação profissional ligada à orientação profissional, apoio profissional, e em empresas, principalmente na área de recursos humanos. Na área de recursos humanos da empresa, muitos trabalham já devem ter vivenciado o recrutamento através de determinadas dinâmicas de recrutamento, de RH. Essas dinâmicas são muitas vezes coordenadas pelo pedagogo, porque o pedagogo é um profissional da relação, né? É um profissional da relação e que pensa tudo isso com implicações educacionais. Na televisão e nas mídias educativas, mídias educativas aqui eu estou falando em jogos, eu estou falando em produção de vídeos, eu estou falando de assessoria, até mesmo para determinados influenciadores digitais que trabalham na área de mídia, que às vezes não tem formação na área educacional, contratam um profissional de pedagogia, né? E até mesmo um profissional pedagogo hoje que trabalha como profissional do youtuber, né? Dando consultorias através do meio digital. Então, a consultoria pedagógica também é um campo presente na atuação do pedagogo. Cursos de formação continuada, cursos de formação ampliadas, bibliotecas e brinquedotecas e editoras, principalmente editoras que produzem material educacional. Então, todo lugar que se produz um material educacional é um campo de atuação do pedagogo. Vocês depois vão ouvir aí os depoimentos de alguns colegas nossos, ex-alunos do curso de pedagogia da PUC, sobre suas experiências, tanto nos espaços educacionais quanto nos espaços não educacionais, né? Então, acho que esse aí é um panorama que eu podia trazer para vocês sobre a função e o papel do pedagogo, o mercado de trabalho e as expectativas. Espero ter contribuído aí com vocês. Vou passar para ler agora, para vocês conhecerem aí o nosso curso de excelência PUC-Rio. Obrigada, Silvana. Então, gente, eu agora passo a apresentar um pouco, de maneira breve, o curso de pedagogia da PUC-Rio. E aí a gente começa tentando responder essa pergunta, né? Por que estudar na PUC-Rio? E aí a gente listou alguns aspectos que a gente acha que são importantes, né? A gente trazer aqui para essa conversa, de por que estudar na PUC-Rio, né? Primeiro, porque a PUC ela é uma universidade de excelência acadêmica, né? Todos os nossos professores do curso de pedagogia são professores doutores, com doutorado, né? Existe a possibilidade de fazer um intercâmbio internacional, né?
A PUC é uma universidade que tem destaque para as áreas de pesquisa e de extensão, né? O aluno, além de fazer o curso de pedagogia, ele tem a possibilidade de cursar um domínio adicional, né? E ampliar essa formação acadêmica, ampliar essa formação com um enfoque interdisciplinar. O estudante na PUC ele recebe um apoio, né, em toda a sua trajetória acadêmica. Eu estou fazendo uma lista de tudo que eu vou um pouco esmiuçar daqui para frente, tá? A PUC oferece uma sólida fundamentação teórica em articulação com a prática pedagógica. Acho que isso é importante dizer, né? A gente tem uma preocupação de estar fazendo um diálogo com a prática pedagógica, com a experiência ali da escola e dos espaços também não escolares, mas isso articulado o tempo todo com uma fundamentação teórica, com uma aposta, né, nessa formação intelectual do nosso aluno. E a PUC, de certa forma, né, por ser uma universidade com excelência acadêmica, ela garante, né, uma inserção profissional posterior, né? É importante a gente dizer, eu não vou repetir, a Silvana acabou de falar isso, dessas muitas inserções que o pedagogo pode ter, né? E a gente, com o currículo que a gente tem da pedagogia na PUC, a gente tenta garantir, né, esse conhecimento dessas diversas áreas. O nosso curso de pedagogia ele tem 4 anos de duração, né, sendo que os 2 primeiros períodos, ou seja, o primeiro ano do curso, ele acontece no turno da tarde e depois em diante ele passa a ter as suas aulas no turno da manhã. Aqui trazendo alguns dados, né, que explicam essa excelência da PUC, né? A PUC é considerada a melhor universidade particular do Brasil, na avaliação feita pelo Ministério da Educação. Ela é considerada uma universidade de excelência em ensino, pesquisa e extensão, né? E ela possui 19 programas de pós-graduação com nível de excelência acadêmica, com notas 5, 6 ou 7 no sistema CAPES. Aqui eu vou compartilhar com vocês um pouco da estrutura do curso de pedagogia da PUC, né? A gente tem um curso com uma carga horária de 3.300 horas, com 212 créditos, com uma duração de 4 anos, divididas em 49 disciplinas, né? Entre elas, a gente tem as disciplinas de fundamentação teórica, né? Então, os estudantes vão ter aulas de filosofia, de sociologia, de antropologia, de psicologia, né? A gente tem as aulas temáticas, que são específicas para tratar dos temas relacionados ao campo da pedagogia. Temos as disciplinas do núcleo básico do CTCH. Por estarmos numa universidade católica, nós temos as disciplinas de cultura religiosa, que são as famosas disciplinas de Jesus, como os alunos gostam de dizer, já estou vendo a Débora rindo. Temos as disciplinas relacionadas à pesquisa, né, de iniciação à pesquisa, as disciplinas metodológicas, que nesse ano de 2023 passaram por uma formulação, uma reformulação, e hoje elas se chamam as disciplinas de teoria e prática, e que passaram a incorporar uma carga horária de extensão, né? Esse ano de 2023, na verdade, desde o final do ano passado, a PUC, a universidade toda passou por um processo de curricularização da extensão, né, que prevê uma maior aproximação entre a universidade e a comunidade do seu entorno. Então, a gente passou a incluir disciplinas com carga horária de extensão, dentre elas, essas disciplinas que eram chamadas, né, de disciplinas de metodologia, que são as disciplinas de metodologia de língua portuguesa 1 e 2, de educação matemática 1 e 2, de ciências naturais 1 e 2 e de ciências sociais 1 e 2, e que agora passam, então, a ter 20 horas da sua carga horária total de 60 destinadas a atividades de extensão.
E, fora isso, a gente incluiu também no currículo algumas disciplinas com carga horária total de extensão para atender a essa demanda pela curricularização da extensão. E ainda a gente tem os estágios supervisionados, né, que no nosso caso são 4 estágios: o estágio em gestão da escola, o estágio de escola fundamental, o estágio de educação infantil e o estágio de matérias pedagógicas, né? São os estágios curriculares que os alunos precisam cumprir para dar conta da carga horária do curso. E ainda nós temos as atividades complementares, né, cuja coordenadora responsável é a Maria Luísa, a professora Maria Luísa Canedo, que está aqui, que são as atividades que prevêem uma ampliação dessa formação do aluno, né, que são aquelas muitas possibilidades que os alunos têm de participar de palestras, de participar de eventos, de participar de grupo de pesquisa, né? E que todas elas vão contabilizando como horas de atividade complementar que também são necessárias para que o aluno conclua sua graduação. Eu gostaria de chamar a atenção para essas possibilidades que existem na graduação em pedagogia, que são, a gente destacou aqui, né, quatro perspectivas, né? Uma delas que é a participação em projetos de pesquisa. Como eu falei agora há pouco, todos os professores do curso de pedagogia são doutores e estão inseridos, né, como coordenadores, vice-coordenadores, em grupos de pesquisa. Então, os alunos de pedagogia da PUC, eles têm a oportunidade de participar nesses projetos de pesquisa, né, através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, de participar desses grupos de pesquisa e ter início aí um processo de pesquisa, né? A Débora, que vai falar daqui a pouquinho, é uma pessoa que seguiu essa trajetória e, enfim, não vou adiantar, daqui a pouco ela conta para a gente, né? E aqui a gente tem algumas linhas de pesquisa, né, que são desenvolvidas no programa de pós-graduação da PUC, né, com esses diversos temas em que os alunos podem se inserir como bolsistas PIBIC. Além disso, ele tem a possibilidade de participar do Programa de Iniciação à Docência, com a Bolsa PIBID, e do Programa de Residência Pedagógica, né, que são 2 programas federais que têm como objetivo fazer essa aproximação do estudante com a escola, né? O PIBID mais nos anos iniciais da graduação e a residência pedagógica mais nos anos finais. E, fora isso, os alunos têm a possibilidade... Alê, você fechou o microfone. Fechei. Eu fui mexer vocês aqui, tirar da frente. Desculpa, eu vou retomar. Eu estava falando sobre ainda a possibilidade dos estágios não curriculares, né? A gente recebe sempre, com muita frequência, né, uma demanda de escolas e outras instituições, como ONGs, museus, centros culturais, enfim, que procuram muito a PUC em busca de estagiários. Aqui um pouco para falar, né? Eu falei anteriormente que os estudantes na PUC eles recebem um apoio durante toda a sua trajetória, né? Como alunos na PUC. Então a gente tem a rede de apoio ao estudante, a RAI, né? Que é composta por alguns núcleos, entre eles o NOAP, que é o Núcleo de Orientação e Atendimento Psicopedagógico, que é um núcleo ligado, né? Pertencente ao Departamento de Educação. E também a gente tem o NEAD, que é o Núcleo de Educação de Jovens e Adultos, que também faz parte do nosso departamento. Aqui ainda dando destaque, né, para a possibilidade que os alunos têm de participar de programas de intercâmbio, né, de intercâmbios acadêmicos de 1 ou 2 semestres, ou de curta duração, né,
Então, essa também é mais uma possibilidade que a gente tem através da Coordenação Central de Cooperação Internacional, o CCCI, que é dos nossos alunos poderem estudar fora do Brasil, terem essa experiência. Aqui um pouquinho, né? Assim, eu estou fazendo uma apresentação de um material que é muito amplo, né? Falar sobre o curso de pedagogia em pouco tempo acaba ficando uma coisa mais superficial. Então, onde saber mais, né? Onde conseguir mais informações é indo ao nosso site, né? Nesse endereço que está aí. Você pode clicar nesse ícone da graduação, né? E aí você vai ter acesso a todas essas informações, né? De como é a pedagogia, qual é a matriz curricular, qual é a forma de ingresso, quadro docente, dúvidas, perguntas frequentes, tá? Todas essas informações vocês conseguem através do site. A gente tem também esse material, que é um e-book, que explica todo o funcionamento da graduação em pedagogia na PUC-Rio, fala também sobre a infraestrutura, que é alguma coisa que a gente acabou não falando muito aqui, né? Mas mostra também quais são os nossos espaços. Para quem tiver interesse, é só clicar nesse link que está aqui, ele abre direto para o e-book, você pode, inclusive, salvar, se tiver interesse. Aqui é a página principal do site da PUC, né, fazendo aí o anúncio do vestibular 2024, né, cujas inscrições estão abertas até o dia 11 de setembro, destacando aqui as formas de ingresso para a PUC, né, através da prova mesmo vestibular realizada pela própria universidade, aproveitando a nota do Enem, né, ou através de exames internacionais, no caso aí de alunos estrangeiros. E aí agora a gente vai passar para os depoimentos com essa pergunta: vale a pena fazer pedagogia, né? E aí eu vou parar de compartilhar aqui para passar a palavra para os nossos convidados, que são ex-alunos da pedagogia da PUC. Quero dizer, antes de qualquer coisa, quero agradecer por vocês terem aceitado estar aqui com a gente hoje. Para a gente é sempre uma alegria muito grande, né, encontrar ex-alunos, né, e saber como vocês estão hoje, o que estão fazendo. Então, eu pensei em passar a palavra primeiro para a Débora, depois para o Ismael e depois para a Clara, para dar tempo da Clara respirar mais um pouquinho aí, que ela acabou de chegar correndo. Então, Débora, bem-vinda. Oi, Ale, obrigada. Boa noite para todo mundo. Fico muito feliz, assim, honrada com o convite, né? Estar aqui, né, para falar sobre um curso, né, principalmente que mudou a minha trajetória aí de vida em termos tanto pessoais quanto profissionais também. Assim, foi uma alegria imensa. E aí, assim, eu vou falar um pouquinho, começar a falar um pouquinho aí de como que eu iniciei na pedagogia. Eu acho que é legal falar da minha experiência em relação ao curso, né? E aí fazer essa trajetória até chegar o que eu estou fazendo hoje, né? O que é a pedagogia e principalmente a minha formação na PUC-Rio, onde ela me levou. E como você bem falou, né? Eu permaneci, né? Eu quis continuar pesquisando e isso tem total relação com a minha formação na graduação. Então, uma coisa que eu sempre gosto de dizer é que quando eu comecei o curso de pedagogia, eu desacreditava muito de mim, assim, da minha capacidade, de que eu seria capaz de fazer, por exemplo, mestrado era uma coisa que nunca passava na minha cabeça de fazer. E ao longo do tempo, essa relação com os professores e as trocas foi muito importante para mim. E eu sempre gosto de dizer que, assim, o meu processo durante o curso de pedagogia me marcou muito, porque eu senti que eu fui muito incentivada a ter autonomia. E não só uma autonomia social, acadêmica, mas uma autonomia intelectual. Então, eu sempre gosto de falar isso. Todas as pessoas que me ouvem falar
sobre o curso de pedagogia da PUC, me ouve falar exatamente sobre isso, assim, como que esse incentivo a pensar, a tomar decisões, a ter uma análise crítica, enfim, do que acontece ao meu redor, uma análise crítica das informações mesmo que chegam até mim, esse contato com o material, com textos que são acadêmicos, e, assim, um contato que não era uma memorização. Então, isso eu sempre gosto de falar, assim, eu nunca me senti assim, não, aqui você tem que memorizar as coisas, saber o ano das coisas, como eu falava, né? Que era o meu terror, por exemplo, muitas das vezes até na escola, né? Que era fazer a prova e ter que saber o ano de determinada coisa, aquela educação, vamos dizer, o processo educativo de memorização. E na PUC, eu sempre me senti incentivada a refletir, a analisar criticamente, a pensar, a trazer o meu posicionamento, a entender a realidade, e isso fez total diferença durante todo o meu percurso. Então, assim, existe ali as aulas que a gente vai ver a teoria, a gente vai debater sobre aquilo, mas a gente vai aprender de uma forma significativa. Então, assim, as leituras, né, as trocas com os professores, essa acessibilidade também que eu sempre senti, eu nunca tive medo de perguntar, por exemplo, né, porque tem muito isso, né, às vezes a pessoa se sente muito distante, então fala assim, não, porque lá não vou perguntar para o professor doutor e eu fazendo esse tipo de pergunta, e eu nunca me senti nesse lugar de distanciamento, eu sempre senti que assim, não, tá, eu tô aqui exatamente para isso, eu tô sendo ensinada que eu posso ter dúvida, que eu tenho que pensar, que eu tenho que refletir, e para isso eu preciso perguntar, né? Até mesmo para formar uma opinião, eu preciso perguntar. Então, eu acho que esse foi um grande diferencial para mim na PUC, em relação à minha formação, que foi o que fez com que eu quisesse ir pesquisar mais e olhar mais, ler mais, que me levou à iniciação científica, que foi o que, como você falou, né? Eu comecei a fazer iniciação científica ainda na graduação. E aí, na graduação, eu pesquisava mais a parte de formação de professores e a relação com as tecnologias digitais. E aí, pesquisando ali a formação e tudo mais, quando eu acabei a graduação, eu fiquei com uma grande interrogação na cabeça, que era assim, tá, eu pesquisei aqui sobre a relação da formação de professores com tecnologia, inovação pedagógica, mas qual é a opinião dos alunos sobre isso? E aí eu fui para o outro lado, né? Eu quis continuar pesquisando, eu fui para o mestrado e fui para o lado de olhar o aluno, né? O que o aluno estava pensando sobre aquilo. E aí, nesse percurso, eu mudei um pouco para a área de psicologia da educação, e aí eu fui pesquisar sobre processos de aprendizagem, a relação dos processos de aprendizagem com as tecnologias digitais em estudantes universitários. E isso também, para mim, foi assim, muito interessante, porque eu tive essa oportunidade, né? Eu tive a oportunidade de pesquisar em uma área durante a graduação, no mestrado, mudar para outra área, e agora no doutorado eu estou conseguindo, assim, eu estou dando, de certa forma, continuidade para o que eu fiz no mestrado, mas numa perspectiva totalmente diferente, porque a gente sempre acaba a pesquisa com mais um monte de perguntas, né? A gente começa, às vezes, a pesquisa com uma pergunta e acaba a pesquisa com 5. Então, a gente sempre fica assim, poxa, quero continuar pesquisando, quero olhar. E para mim foi muito importante esse caminho, porque foi esse caminho da pesquisa que me levou para o meu campo de atuação hoje profissional, e vice-versa, que eu digo, né? Porque também o que eu faço hoje profissionalmente é o que me possibilita me dedicar integralmente, me possibilitou tanto no mestrado me dedicar integralmente, como agora no doutorado me possibilita me dedicar integralmente. Então, nesse percurso, tanto durante a graduação, das dificuldades que eu acreditava e que eu me colocava na real, né? Pensando, eu não vou conseguir, eu não vou fazer, e quantas vezes isso acabou me impedindo de fazer determinadas coisas. E aí, rompendo essa barreira, perguntando aos professores, me sentindo incentivada a pesquisar, a buscar, a ler, isso fez com que eu fosse atuar hoje, né, profissionalmente, contribuindo exatamente para esses processos de aprendizagem de estudantes universitários. Então, hoje eu trabalho, como a professora Silvana estava falando, né, dos campos de atuação, e aí eu estava vendo ela falando até mesmo dessa questão, né, do consultor pedagógico, e aí existem várias ramificações, vamos dizer assim, né, e hoje eu sou mentora. E aí eu sou mentora de aprendizagem, né? Mentora de aprendizagem e mentora acadêmica, porque tem os termos também hoje da internet, né? Então a internet geralmente chama de mentora acadêmica,
mas hoje eu ajudo principalmente estudantes universitários em seus processos de aprendizagem. Então, assim, muitas das vezes o aluno ele tem dificuldade de planejar sua rotina, ele não sabe quais melhores tipos de estratégias de aprendizagem ele pode utilizar para poder aprender. Ele tem dificuldade no gerenciamento de tempo, ele tem questões com procrastinação que ele não sabe como vencer, ele tem questões assim de organizar a sua rotina para conseguir conciliar estudo, trabalho, então assim, o estudo em casa, mas também a ida para a faculdade, e hoje eu tenho atuado nesse campo. Também auxilio quando as pessoas têm dificuldade na escrita, então assim, eu penso junto, né? A gente pensa quais possibilidades, o que se pode fazer para poder destravar a escrita, geralmente está muito associada a essa crença também, eu fui percebendo isso ao longo do tempo, né? Então hoje esse é meu campo de atuação, que é aqui, que eu faço, né, que é na internet, como eu falei, que é o que me possibilita, hoje eu tenho flexibilidade e me possibilita trabalhar com isso e, ao mesmo tempo, me dedicar de maneira integral. Aí, hoje é o doutorado, mas foi a mesma coisa aí no mestrado. E uma coisa também que me incentiva muito continuar estudando, eu tanto me senti... eu senti esse incentivo direto, tive esse incentivo direto na universidade, quanto nesse próprio campo, né? A gente hoje está vendo como a tecnologia ela está avançando de maneira cada vez mais acelerada. Então, assim, quanto que a gente está precisando, muitas vezes, se atualizar de determinadas coisas. A professora falou da questão de espaço e tempo, e exatamente, né? A gente dá o exemplo das informações, como que as informações chegam cada vez mais rápidas, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente estar sempre em movimento, estar sempre estudando. Existe todo aquele mito, medo, a máquina vai substituir o humano ou não, discussões nesse sentido, né? E a gente sabe que nós temos capacidades que as máquinas não têm, né? Então, assim, eu acho que uma das coisas que a gente tem que se colocar é nesse lugar de estar sempre em formação contínua, de estar sempre pesquisando, sempre buscando. E eu digo que eu me senti muito preparada para continuar estudando por incentivo durante a graduação e por ter conseguido me preparar ali, aprender a ler um texto acadêmico, aprender a escrever. Então, assim, isso tudo eu me senti muito preparada quando eu terminei a graduação e eu ingressei no mestrado. Iniciação científica fez total diferença. Então, assim, aproveitar as oportunidades. O curso de pedagogia tem muitas oportunidades ali dentro, né, que a gente pode aproveitar. Então, a gente também ter essa dedicação e saber aproveitar essas oportunidades é muito importante. Ter esse canal também, né, com os professores, de troca, de interesse. E isso tudo foi muito importante para mim e para que eu hoje escolhesse continuar, né, estudando, que eu continuasse. Hoje eu estou fazendo agora o doutorado, né? E, como eu falei, eu me sinto muito nessa troca, né? Eu tenho estudado e tudo que eu estudo eu consigo ver na minha prática, ver no dia a dia, ver esses processos educativos acontecer. E como a professora também Silvana tinha mencionado, né, até hoje mesmo na internet, a gente vê na internet muitos processos educativos acontecendo e nem sempre eles estão com profissionais da educação responsáveis, vamos dizer assim, por isso, pensando isso. Eu acho que é muito importante a gente também demarcar o nosso lugar, a nossa importância, e cada vez mais, também como a professora trouxe aí os dados mostrando, né, o número de matrículas, e se tem matrículas, se tem pessoas se formando enquanto pedagogos, é porque, de fato, há mercado e o processo educativo ele está em diferentes lugares, né, na educação formal ou na educação não formal. Então, assim, a gente achar também aquilo que a gente se identifica. E eu acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa que você queira que eu fale. Não, Débora, está ótimo, eu te agradeço muito. Eu acho que a sua fala ilustra muito do que a gente falou aqui, né? Acho que mostra, assim, na prática, né, de que a gente está falando, né, quando a gente fala de uma formação sólida, né, e de uma formação que abre a possibilidade para atuação em muitos campos. Vamos esperar para ver se surge alguma pergunta aí. Obrigada, Obrigada. Débora. Ismael, com você. Oi, e aí, tá dando pra me ouvir? Muito bem. Oi, gente, boa noite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Queria agradecer também o convite. Muito bom que eu estudei com as duas, né? Estudei com a Clara, estudei com a Débora também. E, assim, eu vou começar dizendo que eu sou muito bom em convencer as pessoas a ingressarem nesse curso, porque eu fui uma pessoa que
sofreu de uma paixão aí, né? Teve a oportunidade de desfrutar dessa paixão pelo curso, pelo departamento. Fiquei bons anos na PUC e vivi, eu costumo dizer isso, né? Eu procurei viver todas as experiências possíveis ali dentro do tempo, dentro das oportunidades que me foram dadas, e eu acabei me encontrando cada vez mais. Acho que cada semestre dentro do departamento de educação fez com que eu me apaixonasse mais um pouquinho pela ideia do que é educação, pela ideia do que é esse profissional, desse pedagogo. Então, eu vou aproveitar a cola da Débora e vou fazer um pouquinho desse caminho aí, de falar como é que eu cheguei aí na PUC e onde é que eu tô agora, né? Eu, em algum momento da minha vida, eu decidi que eu precisava é, ingressar no mercado de trabalho de uma maneira bem rápida, assim, então eu fui procurar uma graduação para fazer, uma coisa bem prática, e decidi cursar engenharia, fiz prova para PUC, acabei passando para engenharia da computação, comecei a cursar ali, e no segundo ano eu fui fazer um projeto de programação, e o meu professor sugeriu que a gente utilizasse um software lá que tinha uma certa relação com a educação, né? Era um software que um grupo de pessoas tinha usado um tempo atrás para fazer processo de alfabetização para crianças. E aí ele dividiu esse projeto com a gente, mostrou uns vídeos sobre como era feito, e eu falei, tipo, cara, que coisa legal, que coisa interessante fazer essa relação da informática, assim, dessa coisa da computação com a educação. Acabei indo pesquisar, mas gostei muito da ideia e resolvi mudar de curso, assim. Chegando no departamento de educação, eu fui super bem recebido, comecei a ter esse contato que a Débora falou, que eu acho que é a coisa mais incrível, que é uma relação muito próxima, muito direta, tanto dos professores quanto da coordenação, da secretaria, e isso faz com que a gente tenha uma certa liberdade para dividir nossos anseios, sabe, para tirar as nossas dúvidas. E eu fui conhecendo um monte de profissionais incríveis, aprendendo um pouco sobre essa área de atuação. Eu, quando decidi que ia mudar para a área de educação, eu fiquei um pouco receoso porque eu não tinha como objetivo trabalhar com crianças e tem, né, todo esse estigma de que o pedagogo ele é um profissional que está sempre ligado a crianças, que vai sempre trabalhar nessa área, e não era o meu objetivo. Como eu venho de uma área de jogos, né, desde a adolescência, eu sempre trabalhei com jogos, eu queria muito ter oportunidade de fazer isso, né, não só para crianças, caso fosse necessário, mas de maneira geral fazer com que a educação tivesse uma relação direta com os jogos. E assim, foi incrível. A gente teve alguns de nós tivemos a oportunidade de cursar uma disciplina de gamificação dentro do curso. Foi uma coisa que surgiu aí nos últimos anos e foi muito incrível para minha formação. Eu acho que fechou com chave de ouro essa minha proposta de ser um educador voltado para essa área de jogos, né? De usar a educação dessa maneira. E hoje eu estou vivendo um momento incrível na minha carreira. Assim, um pouco antes de eu me formar, eu recebi o convite para trabalhar num centro de treinamento de atletas de esportes eletrônicos, que é o Afro Games, que é até o lugar onde eu estou agora, para atuar como pedagogo. Então, eu vim para cá para ser um profissional que pensa em como os jogos eles podem ser ensinados. Assim que eu cheguei aqui, a gente desenvolveu uma série de aulas onde a gente fazia com que o aluno tivesse a oportunidade de aprender o jogo no mundo real. E super recentemente a gente recebeu indicação para alguns prêmios, está rolando umas coisinhas aí por trás, e foi muito desse contato que eu tive, né? Eu falei muito sobre a minha vivência com alguns professores, e eu tive a oportunidade de ter essa troca dentro de sala de aula, de entender que a educação ela vai muito além. E pensando nisso, a gente criou umas aulas aqui, eu vou falar um pouco sobre uma em específico que eu gosto muito. Dentro de um dos jogos que a gente ensina aqui no Afro Games, a gente tem um jogo que fala sobre os personagens que utilizam a maré e alguns astros e tudo mais. E eu escrevi uma aula onde a gente levava esses alunos até o Planetário do Rio para fazer uma relação direta sobre física ali, falar um pouco sobre a relação da gravidade com as marés, para apresentar esses personagens. E a Prefeitura do Rio adorou a ideia, foi um estouro, assim, foi uma coisa de muito sucesso. E hoje a gente está fechando super parcerias aqui, estamos sendo super apoiados também pelo governo do estado em cima disso. E eu vejo que assim, isso é resultado muito dessa formação
que teve esse carinho. Eu vou citar aqui o Alberto e a Rosária, que eu acho que foram dois professores que ouviram muito a minha voz fora da sala de aula, foram pessoas que tiveram um carinho muito grande comigo, me fizeram entender que esse caminho que eu estava pretendendo traçar estava muito bem relacionado, que eu tinha me encontrado, e está sendo bem incrível, né? E eu também, recentemente, no início do ano, fui convidado pelo IFHT, o departamento da UERJ, é o Instituto de Formação Humana com Tecnologia na UERJ, para ser professor de um curso, ministrar algumas disciplinas de um curso que é voltado para egressos. Então, a UERJ, através do IFHT, eles têm uma parceria com o governo do estado, com a Fundação Santa Cabrini, onde a gente atende diversas pessoas egressas, né, do sistema penal, com o objetivo de qualificar ali eles profissionalmente e tudo mais. E por se tratarem de pessoas que ficaram muito tempo no cárcere, a gente acaba recebendo muitas pessoas que não tiveram uma escolaridade muito adequada ali nos anos iniciais e tudo mais. E a gente desenvolveu ali um curso muito bacana que tá rolando aí para essa galera. Então, assim, eu acho que durante o início da minha graduação, essa preocupação toda que eu tinha das áreas onde eu pretendia atuar, elas, assim, foram caindo cada vez mais por conta dessas oportunidades que a gente tem, né? Vocês vão ter a oportunidade de conhecer o nosso currículo, vocês vão se deparar com essa gama enorme de possibilidades que tem ali dentro, de cursos que são oferecidos, de disciplinas que são oferecidas dentro dessa área, como educação de jovens e adultos. A gente teve disciplina também de pedagogos em diferentes espaços. Inclusive, fica o convite, eu conversei com o Renato recentemente, a hora que vocês quiserem conhecer os alunos da PUC, quiserem conhecer algum desses lugares onde eu estou trabalhando, vocês vão ser super bem recebidos, a gente pode fazer um tour aqui. E é isso. Acho que assim encerro minha palavra aqui. Obrigada, Ismael. Gente, é muita alegria para a gente, né? Saber assim, o que vocês estão fazendo e principalmente ver assim, o envolvimento, né, de vocês com o que vocês estão fazendo, né? Muito bacana, Ismael. Acho que você também dá um depoimento, assim como a Débora, né? Dessas muitas possibilidades que às vezes as pessoas nem imaginam, né? Que é possível, que um pedagogo possa fazer, né? Áreas em que ele pode atuar. Obrigada, Ismael. Vou passar para a Clara, então, para a Clara dar a contribuição dela. Bem-vinda, Clara. Oi, Alexandre, pessoal, Silvana, Débora, Ismael, os rostinhos conhecidos aí, todo mundo, boa noite. Ai, é muito gostoso, assim, fico até com saudade de estar aí com vocês, né? É o que a Débora e o Ismael falaram, acho que a gente tem nem palavras, assim, para dizer o que é o departamento, o que foi o curso de pedagogia para gente, assim. Eu tenho muita saudade dos anos que eu passei aí dentro, e eu vou fazer essa mesma trajetória, mais ou menos, que Débora e Ismael fizeram, de falar do comecinho para chegar onde eu estou hoje. Queria agradecer o convite também, muito especial poder estar aqui conversando com vocês. Então, quando eu estava no ensino médio, na verdade, eu estava muito perdida do que fazer. Nunca tive esse sonho de ser professora, nunca tive essa coisa, eu estava 100% sem saber o que fazer. Mas aí, por conta de várias coisas que foram acontecendo, eu fui descobrindo o curso de pedagogia. E na minha cabeça era só para trabalhar com criança também, nunca soube que tinha outras coisas. Mas ninguém ao meu redor falava sobre isso, ninguém ao meu redor. O pessoal queria ser engenheiro, queria fazer administração, eu não conhecia ninguém que queria fazer pedagogia também. Então, nesse começo, eu até me senti muito solitária, assim, né, das pessoas ao meu redor. Por isso que eu acho tão legal essas trocas, igual a gente está tendo aqui, para vocês poderem entender melhor também o que é o curso e essas possibilidades. Mas, enfim, aí eu acabei entrando na PUC, né, lá em 2015, e eu lembro que desde a primeira reunião que teve de apresentação do curso, eu me apaixonei. Eu falei, é isso que eu quero, acho que eu escolhi certo, vamos. E aí é bizarro, porque a cada matéria que eu fazia, eu mudava de ideia, assim, não, é isso que eu quero fazer. A educação de jovens e adultos é isso que eu quero. A educação infantil é isso que eu quero. Fundamental é o que eu quero. Sério, eu mudei, tipo, muitas vezes a minha cabeça de ideia, porque eu acho que é isso, é um curso, né, pequeno ali, o departamento, todos os professores te conhecem, todos são maravilhosos, você vai trocando com as pessoas que estão do seu lado, né, uma turma que é muito acolhedora, assim. Então, me encantou muito as possibilidades de pedagogia que eu nunca tinha imaginado, né, logo que eu entrei, assim. E aí, como a Alexandre e a Silvana falaram,
o que é legal da PUC é que você tem muita possibilidade do que fazer ali no curso de pedagogia, né? Então, eu acho que eu consegui aproveitar, eu acho que todas as, praticamente, possibilidades que o curso me oferecia. Então, logo que eu entrei no PIBID, que é realmente aquela prática ali em salas de aulas de escolas públicas, né, municipais. E ali eu acho que eu tive certeza que eu queria muito ser professora de educação infantil, queria ser professora de educação do ensino público, enfim, me encantei por essa realidade. Aí logo depois também eu fui fazer PIBIC, que é a parte acadêmica, né, que a Débora aí falou tão bem também. Também me encantei pela pesquisa, aí abri mão do PIBIC para ficar no PIBIC. Fiquei um tempão também lá no PIBIC fazendo pesquisa, tanto que foi isso que me motivou muito a ir para o mestrado logo que eu terminei. Fiz intercâmbio de curta duração também, que foi uma bolsa que surgiu assim, de última hora, né? Que eu participava do grupo de pesquisa do GRUD, que é da professora Zena. De última hora ela me mandou falar: vai, se inscreve, tenta aí. Tentei ganhar uma bolsa com praticamente tudo pago para passar um mês na Inglaterra. Uma oportunidade que eu nunca ia imaginar, assim, que eu não tinha nem corrido tanto atrás, e a PUC me deu assim, vai, tenta. E deu super certo. Então, isso é para a gente ver assim, a quantidade de possibilidades que a gente tem. Realmente, o que eu digo para vocês que vão começar é, tipo, aproveitem tudo que o curso tem a oferecer, até para você descobrir o que você gosta, né? Então, como eu estava muito encantada por esse mundo da pesquisa, eu estava muito engajada nas pesquisas que eu estava fazendo no meu grupo de pesquisa, que era principalmente sobre a relação das crianças com a tecnologia. E aí achei até muito legal, porque junto que Débora e Ismael falaram um pouco nesses universos, estava estudando a relação das crianças com o smartphone, por exemplo, essa tecnologia touch. Enfim, estava muito encantada por estudar isso. E aí optei, logo que eu acabei a pedagogia, que eu me formei em 2018, ao invés de eu entrar logo no mercado de trabalho, eu optei por fazer um mestrado, né? Continuar lá na PUC, no departamento de educação. Então, entre 2015, 2018 e 2021, assim, eu fiz meu mestrado lá. Foi maravilhoso. Eu estudei a relação das crianças com os YouTubers que elas assistem, né, no YouTube. Então, Felipe Neto, Lucas Neto, enfim. Por que que elas gostam tanto? Por que que elas ficam tão vidradas ali naqueles vídeos? Foi uma pesquisa bem legal de mestrado, consegui participar de congresso, enfim. Foi um momento muito, muito único, assim, na minha trajetória. E aí, depois que eu acabei o mestrado, eu falei, eu tava meio assim, nossa, eu quero voltar para o mundo acadêmico depois, mas agora eu tô doida para morrendo de saudade de lidar com criança, né? Pelos estágios você fica muito em contato. Então eu falei, não, agora eu não vou seguir no doutorado, né? Como a Débora fez, por exemplo. Eu falei, não, eu quero sala de aula, quero o chão da sala de aula mesmo, quero prática. E aí um dia eu volto lá para o doutorado, eu falo que um dia vou voltar aí para com certeza fazer o doutorado também. E aí eu comecei realmente a procurar trabalho, e o que eu queria muito era começar realmente em educação infantil. Eu até tinha feito alguns concursos ao longo da pedagogia, essa é uma outra dica que eu dou também. Vai fazendo concurso. Se você quer ou não quer, se você não sabe, vai fazendo. Abriu um concurso, se inscreve. Conheço gente que fez assim, na metade da pedagogia, concurso público para professor, quando estava se formando, foi chamado. Então, assim, já saiu com o emprego super garantido. Eu tinha feito alguns concursos, mas como ainda não tinha sido chamada, eu optei por começar no ensino privado, em escola particular de educação infantil. E aí eu comecei como professora auxiliar, numa turma de infantil 1, assim, crianças de 1 ano, e me apaixonei, assim, perdidamente. Até hoje eu fiquei esses 3 anos, assim, não, eu fiz outras coisas, mas eu não consegui largar a minha turminha de bebês, assim, porque depois eu virei professora regente, né? Completamente apaixonada por essa idade de 1, 2 anos, eu acho que é a faixa etária que eu mais amo, assim. E aí eu fui seguindo essa trajetória dentro de escola, né? Consegui trabalhar como professora auxiliar, depois como regente, numa escola bilíngue. Agora eu também estou em outro turno, em outra escola, que também é uma escola que está num turno bilíngue. E isso é muito legal, que eu queria falar para vocês, assim, porque às vezes a gente tem uma coisa fixa na cabeça e a gente não sabe as diferentes possibilidades que a gente tem. Então, eu acho muito legal a gente ouvir quem está na prática falando, porque, por exemplo, muita gente fica chocada que eu fico, eu trabalho em 2 escolas e trabalho 3 horas e meia em cada, o que é um tempo diferente, né? As pessoas não sabem que tem essas possibilidades também. E eu trabalho como professora, mas como eu pego turno integral, né, que é o contraturno bilíngue, eu consigo trabalhar num horário reduzido, que faz muito mais sentido na minha rotina, por exemplo. Eu tenho a sexta-feira livre à tarde, por exemplo, também é um luxo, assim, que muitas professoras que estão no regular não têm. Então, por mais que a maioria dos empregos em escola sejam essa carga horária fechada, dá para achar várias coisas. Eu já fiz, por exemplo, oficina de nutrição como pedagoga com as crianças,
em que também era uma vez na semana, durante 1h30. Então, você consegue achar uma flexibilidade que eu nunca imaginei que fosse possível. Então, eu acho que é muito legal a gente ter, assim, essa amplitude de pensamento, assim, em mente. E por que para mim, assim, é muito importante essa flexibilidade, né? E que é uma outra parte, assim, do meu trabalho como professora, como pedagoga também. Que lembra que eu falei que lá no comecinho, quando eu decidi fazer pedagogia, eu não estava achando ninguém que falasse sobre isso, eu não sabia o que era o curso, ninguém na minha escola, no ensino médio, queria fazer pedagogia. E aí eu comecei a pesquisar, né? Abri no Google, fiquei, pedagogia, o que é pedagogia e tal. Comecei a pesquisar, só que eu encontrava só aqueles textos formais, eu não conseguia entender o que era o curso direito, o que era ser professora de criança, enfim. Não via ninguém compartilhando sobre isso. E aí foi lá em 2015 mesmo que eu tive a ideia de começar um canal no YouTube falando sobre como estava sendo a minha trajetória na pedagogia. Então, logo que eu entrei em 2015, eu criei um canal no YouTube e a cada mês, a cada semestre, eu ia postando vídeos falando sobre outras coisas também, mas principalmente falando sobre como eu estava estudando para as matérias, qual era a minha matéria preferida do semestre, quais eram os meus estágios, as dificuldades, tudo. Eu fui registrando assim e eu fui vendo como as pessoas sentiam falta daquilo, né? Como elas criaram uma comunidade ali em que eu compartilhava com elas e elas compartilhavam comigo a experiência delas também. Então, eu queria até deixar o convite, se alguém quiser conhecer também, é só colocar Clara Bousada lá no YouTube. Atualmente eu nem estou fazendo tanto vídeo para lá mais, mas tem muito vídeo de toda a minha trajetória na pedagogia, no mestrado, no comecinho ali da vida de professora também, porque tira muita dúvida, assim, de quem está perdido se é isso mesmo que quer, como estudar, como organizar, enfim. Então, atualmente, o YouTube eu não estou focando tanto, mas eu tenho o meu Instagram, que é o Educa Clara, tenho o TikTok também, só procurar Clara Bousada que vocês acham. E aí, esse é o segundo trabalho, que é bem paralelo com o trabalho de professor em sala de aula com criança. Esse meu segundo trabalho, assim como a Débora falou, que usa a internet, né, para conseguir oferecer os serviços dela, eu também utilizo a internet para oferecer os meus serviços, para conseguir ajudar as pessoas que estão começando a pedagogia, que não sabem como procurar um emprego, como formular um currículo, por exemplo, e principalmente para compartilhar a minha experiência, né, como professora. Eu tenho muito esse lema de que eu digo que professor também é gente, né? Então a gente vive, aí eu posto o restaurante que eu vou, a viagem que eu faço, o tempo que eu vou na praia, porque eu acho que a gente tem que tirar também essa coisa da nossa cabeça que professor não faz nada, só trabalha, 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 e que a vida é horrível e que vai ganhar mal a vida inteira. E a gente está vendo aqui quantas possibilidades tem, né? Para além disso, que a gente óbvio que a gente sabe que é difícil, que tem todo preconceito, estigma social, mas ao mesmo tempo é uma profissão muito maravilhosa, com muita possibilidade de atuação. Isso que eu acho que é o recado assim, mais importante de deixar aqui. Eu acho que faz muito sentido, assim, realmente fazer pedagogia. Se me falasse, faria tudo de novo, faria tudo de novo, faria até mais, assim. Eu falo que o curso, às vezes, eu queria que fosse até maior, para poder aproveitar mais ainda as matérias. E, enfim, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida também aqui, né? Mas depois também, se quiser me mandar lá no Instagram, quiser compartilhar algum caso assim mais pessoal também, eu posso tentar ajudar. E acho que é isso. Acho que eu falei mais ou menos tudo. Obrigada, Clara. Olha, ouvir vocês três falando me dá a sensação, né? Se a gente fosse retomar lá aqueles desafios que a Silvana apresentou, os desafios, né, que se colocam aí no século XXI, né, para essa formação do pedagogo, eu acho que a experiência de vocês é uma resposta, né? Curiosamente, vocês três, né, aliam, né, todo o conhecimento que vocês adquiriram no curso de pedagogia e com tudo que vocês fizeram depois, com certeza, né, com esse desafio, por exemplo, da tecnologia, né? Como aliar, como essas duas coisas podem caminhar juntas, né? Isso não foi de propósito, gente, juro que não foi, mas curiosamente, né? E acho que não por acaso, né? Acho que realmente isso tem a ver com essa presença muito forte, né, da tecnologia nas nossas vidas, e é claro que isso não pode ficar de fora dessa profissão, né, que vocês escolheram. Eu quero agradecer muitíssimo a vocês três, eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui, que vieram em busca de informação sobre esse curso, saem daqui com um horizonte muito mais ampliado, né, com essa possibilidade aí de outras inserções para além da escola.
Então, deixo aqui o meu agradecimento. Vou abrir brevemente, se alguém quiser fazer algum comentário, perguntar alguma coisa, enfim, para a gente já ir caminhando para o final. Acho que não, acho que as pessoas foram colocando algumas coisas no chat, né? Esse vídeo ele vai ficar disponível no YouTube, então pode ser que depois, né, as pessoas visualizando esses vídeos podem ser que tenham interesse em procurar vocês, em entrar em contato, em querer saber mais. Estou vendo umas pessoas agradecendo aqui no chat. Então, vou encerrando esse encontro, né, agradecendo mais uma vez a Débora, a Clara, o Ismael pela presença, por contribuírem, né, por estarem aí também, né, claro que a gente está fazendo esse encontro hoje, mas a gente continua se encontrando aí pela vida e ajudando a divulgar, né, esse curso e essa profissão, né, que a gente admira tanto, né, e pela qual a gente briga tanto, né. Quero agradecer ao Eduardo e a Daniela, que deram todo o suporte, né, para essa palestra poder acontecer. Quero agradecer a todo mundo. Estou vendo Maria Luísa está aqui, Jefferson, Simone, são professores aqui nossos, né, da educação. Obrigada por vocês terem vindo aqui. E agradecer a cada um de vocês, dizer que a gente está super disponível para qualquer informação que vocês precisem. O Eduardo passou aí uma lista de presença, então a gente tem a possibilidade de entrar em contato com cada um de vocês. E é isso. Oi. Tem gente que não fez lá a inscrição lá na lista de presença. Temos 9 lá apenas inscritos. Se tiver alguém que ainda queira, gente, o Eduardo compartilhou aí o formulário, né? Era bom preencher para a gente ter uma forma de contactar vocês, né? De poder divulgar o nosso curso, as datas, né? De vestibular, enfim, de possíveis outras palestras, né? Fica aí o convite para quem puder e quiser amanhã comparecer à aula inaugural do departamento, que vai ser com o professor Aristeu Leite Filho da UERJ, falando sobre educação das infâncias, amanhã às 9 horas no RDC. E acho que é isso, gente. Quero agradecer muitíssimo a todos vocês, todos e todas, desejar uma boa noite e que a gente se cruze muito aí pela vida fora. Tá bom? Um beijo grande. Fiquem bem.